Olá, meu nome é Jairo Jorge, eu sou jornalista e apresentador do programa Domínio Público. Aqui em discussão, educação, inovação e o futuro do Rio Grande e do Brasil. No Domínio Público de hoje, em debate, empregabilidade, carreira e empreendedorismo. No passado, as pessoas sonhavam com a segurança de uma carreira e também de um bom emprego. Mas no século XXI, na sociedade do conhecimento, os sonhos, as carreiras e os empregos estão mudando rapidamente. Para conversar sobre empregabilidade e também carreira e empreendedorismo, nós convidamos para o Domínio Público de hoje Kátia Ackermann, especialista em carreira, diretora executiva da Produtive. Ela é formada em psicologia pela Urcamp, possui especialização em psicologia hospitalar, com ênfase na saúde mental do trabalhador, licenciatura plena em psicologia também pela Universidade Federal, MBA em gestão empresarial pela FGV, com 10 anos de experiência na área de desenvolvimento de carreira e gestão de negócios. Ela atua também com planejamento estratégico, identificando novos talentos, oportunidades de mercado e desenvolvimento de novos produtos. É também nosso convidado, o consultor de carreiras, Hério Nascimento, que é vice-presidente administrativo financeiro da diretoria executiva da Associação Brasileira de Recursos Humanos da secção Rio Grande do Sul. Ele é professor de gestão de pessoas, liderança, cultura organizacional e gestão de mudanças em cursos de pós-graduação, especialmente da ESPM, uma universidade especializada na área de marketing. É também consultor em gestão de empresas com foco em reestruturação organizacional, gestão estratégica, governança e mentoria executiva. Kátia, como tu vê essas mudanças? Né? Nós temos mudanças profundas hoje no mundo do trabalho. Como é que isso impacta, né, as pessoas que estão vivendo essas transformações? É uma mudança importante, né? Acho que para a grande maioria ainda uma adaptação a tudo que vem, né? A gente vive, além de uma realidade de emprego e de trabalho, né, que se construiu aí no passado, de uma estabilidade, de uma condição de construir carreira na mesma empresa, de aguardar o tempo, né, e as coisas aconteciam, a gente vive um paradigma em relação a essas expectativas, né? Esse paradigma diz que hoje todas as empresas têm uma realidade de mudanças muito intensa, né? Onde as pessoas acabam tendo que desenvolver competências e estruturas emocionais para lidar com essas mudanças muito maiores do que no passado, né? No passado a gente tinha uma condução dita pela empresa do que era necessário e isso se confirmava no tempo. Hoje a gente já não tem mais a certeza da empresa, do seu planejamento, da sua estratégia no tempo, e com isso as pessoas acabam tendo que desenvolver aí competências de adaptação, né, de integração de novos eventos muito rapidamente, né? A gente tem um mundo digital hoje com uma realidade totalmente diferente na vida das pessoas e nos negócios, né? Isso também é uma competência em desenvolvimento da grande maioria. Isso a gente falando de pessoas aí dos seus 40 anos para cima, né? Quando a gente fala das gerações que ainda não chegaram nessa idade, já nasceram nesse movimento de um mundo digital aberto, global, onde a informação, né, tanto do comportamento quanto das empresas, do mercado, de negócios em si, ele já é mais democrático, né? A gente vive movimentos, então, onde uma realidade de trabalho que estava instalada lá nos anos 90, nos anos 2000, vem transformando radicalmente a forma como as pessoas vão se desenvolver, né? Tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, temos bons desafios aí pela frente. Professor Hério, as pessoas hoje, antigamente queriam ter um bom emprego, né? Mas hoje isso está evoluindo para um bom negócio, quer dizer, o empreendedorismo hoje ela passa a fazer parte, especialmente na juventude, como uma ambição. A gente tem percebido aí que as pessoas estão se dando conta que a solução, vamos dizer assim, sobre o aspecto do desenvolvimento profissional, não apenas dentro de uma empresa, né? Até falavas antes assim, as pessoas entrarem numa empresa grande e fazer carreira, né? Hoje já se questiona ter plano de carreira é possível, a partir do princípio que as empresas iniciam janeiro de uma forma e terminam com certeza dezembro de uma outra forma, na sua forma de atuar, de se organizar, né? E dentro disso o profissional tem que se dar conta de que tem que pensar em multicarreiras, plano B, né, que eu comento,
oportunidades de desenvolvimento não apenas dentro de uma empresa, mas também fora. Atividades que possam, inclusive, motivá-lo mais e prepará-lo para o ambiente interno de negócios, né? E o empreendedorismo é realmente um caminho, né, que vem tomando uma proporção muito grande. Eu só normalmente coloco alguns questionamentos e a partir de algumas afirmações que faço, né, que nem sempre o excelente empreendedor é um bom gestor. Então, o empreendedorismo ele tem aquela largada, aquele glamour, né, de início, que as coisas meio que vão acontecendo ao natural e dão certo, né? Mas é a mesma empreendimento que depois ele se perde por faltar o lado mais hard, que é controlar, que tem uma questão financeira que precisa ser administrada e que nem sempre este profissional está preparado para isso. Ele tem aquele ideal inicial de, olha, vou ser dono do meu negócio, vou botar no negócio, porque tem uma ideia boa, tem uma vocação em relação a um produto e serviço, mas ao mesmo tempo alguém tem que fazer o gerenciamento deste negócio. O mercado é muito competitivo. Kátia, nós estamos evoluindo muito mais do emprego para o trabalho, né? Como é que tu vê essa mudança e, ao mesmo tempo, que predicados, né? Que competências, muitas vezes, uma corporação, uma empresa, ela quer dentro dos seus colaboradores? Legal, acho que é uma realidade, né, o que tu traz, a gente vive isso num contexto, eu vivo especialmente nesses últimos 10 anos, assim, de uma forma muito intensa, quando a gente, ao assessorar um profissional, acompanhar, aconselhar em relação à carreira, a gente percebe essas distorções de expectativas, né? Então, eu quero ser um gestor, eu quero ser um diretor de uma empresa, ou eu quero ter um emprego estável, ou eu quero ter, né, uma condição de organizar a minha vida, da minha família, enfim. Quero ter essas certezas do que fazer, como fazer. O ponto que a gente tem trabalhado hoje é tentar despertar nas pessoas o quanto a gente tem talentos e tem experiências que são vocações mesmo, e que a gente não percebe ao longo da vida, né? Escutando o Hélio falar sobre empreendedorismo, e tem tudo a ver com trabalho, né? Muitas dessas pessoas, elas já estão empreendendo dentro dos ambientes que trabalham, né? Elas não necessariamente são os empresários, mas elas são pessoas de atitudes e de algum conhecimento que conseguem sugerir, inovar, né? Na verdade, se comprometer com alguma solução que o próprio dono daquele negócio muitas vezes não pensou. Porque ela vive de forma intensa a realidade, o dia a dia, seus processos, né? E isso é algo para a gente despertar quando a gente pensa em termos de trabalho, né? A condição que a gente vai criando, à medida que a gente tem mais experiência, né, de colocar essas competências, esses conhecimentos em prol de algum tipo de atividade paralela, de algum tipo de oportunidade de ter um segundo emprego, né, de criar uma ampliação de trabalho que não envolva um único empregador. Porque a gente está trabalhando ainda nessa fase que tu iniciasse falando, né, de uma época onde tudo era estável e que a gente podia colocar as fichas todas num único ambiente. Então, eu tenho meu emprego, eu sei que daqui a 30 anos eu tenho a garantia da minha aposentadoria, minha vida está organizada, né? Tanto laboral quanto financeiramente. Hoje a gente já sabe que isso não vai funcionar, né? Então, criar alternativas de trabalho hoje é conseguir olhar para a experiência que a gente tem, aquelas vocações que a gente também tem e ainda não desenvolveu tanto, né? Por N motivos que as pessoas, de fato, precisam priorizar, mas criar ambientes de trabalho paralelo. Eu já vi coisas muito bacanas e totalmente inesperadas ao longo desses últimos anos, né? Profissionais que eram gestores de grandes companhias, que no momento de uma demissão se deram conta que aquela carreira foi bacana, gratificante, financeiramente recompensadora, mas que eles não faziam o que gostavam, né? E que esse momento de parada, de saída, às vezes, obviamente, não por uma decisão deles, né, por um movimento da empresa, torna possível refletir e pensar assim, o que mais eu posso fazer, né? E muitos voltaram a trabalhar e voltaram a fazer o que faziam antes, mas conseguiram criar uma alternativa paralela, né? Então, ou eu quero ser consultor, ou eu era um engenheiro mecânico que me tornei um gerente industrial de uma empresa, mas eu quero ter a minha oficina e trabalhar com conserto de motocicletas, porque eu sou apaixonado por motociclismo. Então, são atividades que podem te dar prazer, que podem te dar receita financeira e que criam uma expectativa também de realmente estar feliz com o que está fazendo, né? E assim tem N situações que a gente vive que também trabalha no sentido de orientar, né? Já acho que hoje a gente tem aí
as possibilidades de trabalho também como pessoa jurídica, né, prestando serviços. A prestação de serviços é algo que tende a crescer muito olhando os orçamentos das empresas, né? Ainda com essas flexibilidades de legislação trabalhista que estão vindo, não é simples e não é fácil para um empregador, a questão toda de carga de impostos que se tem, né? Como seletistas. Então, a prestação de serviços também é algo que eu acho que as pessoas precisam começar a olhar, né? É um espaço aberto. Mas, Kátia, me permite assim, colocar, assim, quando tu traz assim, que tem pessoas que estão empreendendo dentro das empresas, né? A gente percebe assim, o perfil do profissional que se diferencia. Né? Deixa eu explicar um pouco melhor. Né? Pega profissionais, olha, eu estou na área jurídica e, portanto, eu só vou dar respostas e estar à disposição para as necessidades da área jurídica. Na verdade, as empresas precisam que tu participe além do teu escopo, além da tua mesa, né? No sentido assim, de poder contribuir com o teu conhecimento, tua experiência, seja lá no planejamento estratégico, seja numa entrada em um novo mercado. Né? Então, a gente percebe profissionais que têm a iniciativa de se engajar em projetos internos, independente da sua especialização em área de atuação, eles acabam tendo um escopo maior, uma sustentação maior em termos de gestão e até se preparando, eventualmente, para uma prestação de serviços mais à frente. Né? Mas é quase assim, não te acomoda na casinha que te colocaram. E criam aproveita essa as oportunidades condição, que existem. Criam essa condição futura de trabalhabilidade, né? Porque, de fato, muitas vezes as pessoas ainda não se reconhecem para fazer algo diferente porque nunca tentaram. Né? Porque viveram dentro dessa estrutura de ser algo dentro de uma área. Essa questão da adaptação hoje ela é muito importante, é um predicado muito importante, né? A questão da flexibilidade. Assim, né? Perguntava sobre as competências, né? A gente percebe sim, que hoje só a competência técnica não segura. Você ter um doutorado, que seja na área de engenharia, mas você não tem uma capacidade de relacionamento, você não tem uma capacidade de contextualizar, né, o que está acontecendo naquele momento e como contribuir, há uma tendência de você não conseguir ser visto como alguém que realmente vai ajudar. Né? Então, a habilidade humana, em termos assim, de estar convivendo aí com situações até mesmo críticas, é um diferencial e é percebido aí como um profissional mais maduro, principalmente nessas situações de maior criticidade que estamos vivendo. Kátia, apesar de nós termos, obviamente, todo o empreendedorismo, as pessoas buscarem, né, novos horizontes, ainda muitas pessoas buscam, digamos, a opção da estabilidade nas carreiras de Estado, né? Vejo que um grande número de pessoas participando de concursos públicos, de cargos, né, de nível médio, nível superior. Como é que tu vê também esse outro movimento, né? Sim. Da segurança, vamos dizer assim, né? É um pouco um contraditório geracional, né? Mas ele é um evento que está muito presente, né? Algumas carreiras eu vejo que são mais suscetíveis a isso, né? Principalmente quem se forma na área da administração, do direito, a gente percebe que são profissionais que já se orientam desde a formação, final dessa formação, para a preparação dos concursos públicos, né? A nossa realidade lá é de enxergar isso como uma experiência, né? Que a gente ainda não tem muita clareza se vai se sustentar no futuro com a visão, né, de Estado que a gente está enxergando aí para os próximos anos, as próximas décadas, né? Esse rol de benefícios que já não se tem, algumas situações de estabilidade vão se manter, mas enfim, né? Tá longe de ser esse paternalismo que a gente viveu até então, enquanto ganhos, né, e ajudas de custos e benefícios que se tem. Mas acho que é legal, essa geração também está muito orientada a isso, porque a gente precisa, de fato, pessoas que atendam a esse mercado com um olhar mais dinâmico e executivo, né? De uma formação mais adequada para atender o público, enfim, e dar conta dessas relações. Eu já vi pesquisas e vivenciei pesquisas onde esse mesmo jovem pedia estabilidade, mas pedia um crescimento rápido, e aí começa a entrar os conflitos. Né, em estruturas mais hierarquizadas e políticas, de alguma forma, a gente sabe que isso não vai funcionar só pela meritocracia. Então, eles podem ser excelentes, estarem entregando resultado no que estão fazendo, mas eles vão ter que aguardar aquele plano de carreira mais formal que existe dentro dessas organizações. Né? Então, muitos, por tendência geracional, podem não conseguir se adaptar a isso em 5, 6, 10 anos. E começarem a buscar outras alternativas. Então, o evento que a gente enxerga para essa geração também é a troca de concursos. Né? Então, você entra em um
entende que começa a ficar lento essa progressão, você tem uma competência intelectual altíssima para passar num novo concurso, você começa a estudar de novo e você troca. Cada vez que você troca, você volta para o ponto inicial, você volta para o primeiro nível. Né? Então, até que se consiga estabelecer esse crescimento de novo, se a gente, como aconselhador de carreira, estivesse olhando, entenderia que a pessoa está no lugar errado. Né? Que, na verdade, ela está sempre voltando para o ponto inicial e que teria que repensar isso. Mas a gente sabe que as recompensas econômicas de uma estabilidade, elas hoje no Brasil, elas também têm um ponto bem importante, né, a avaliar. Professor Hélio, essas alterações que nós estamos falando aqui, elas, claro, interferem na vida das pessoas, mas elas também interferem na vida das organizações, né? Como é que o senhor vê como é que as corporações, as grandes empresas estão também recebendo essas mudanças? Como é que isso está impactando na vida das grandes empresas? Eu estou assim, eu costumo usar a expressão da dor do crescimento, né? No momento em que as empresas vinham numa estabilidade em termos de mercado, menos competitivo, né? Se permitiam ter gordura, se permitiam cometer alguns erros, não que quisessem, mas naturalmente isso vai, enfim, se acoplando às empresas, né? E essa virada de século e as condições de competição muito mais acirradas, a própria chegada da tecnologia de uma forma muito ampla, está fazendo as empresas realmente se reinventar e descobrindo espaços extremamente interessantes aí do negócio, vamos assim, deslanchar e tomar formatos outros. Aí. É lógico que a gente não pode negar o momento econômico que estamos vivendo, que acaba sendo um dificultador muito grande, né? Mas nós temos assim casos de empresas percebendo através da internet das coisas oportunidades que até então se via por filme, né? Isso não vai acontecer com a gente, não temos dinheiro para isso. E percebendo que é viável, é possível, e principalmente nós, consumidores, na outra ponta, validando produtos e serviços novos. Né? Então, trazer assim, poxa, antes pensava expandir uma empresa, olha, vamos expandir geograficamente e fisicamente. Né? Nós vamos alugar lojas em vários pontos de Porto Alegre e Rio Grande do Sul. Opa, eu posso aumentar minhas vendas se eu abrir uma loja sequer. No momento aí que eu, através do e-commerce, eu estou chegando não só aqui em Porto Alegre, no Brasil todo. Né? Então, se você parar para pensar assim, poxa, mas há 10 anos se pensava disso como uma alternativa forte de negócio. Então, as estratégias em termos de negócio, na área da educação, na área da saúde, né, se percebe assim que, olha, não necessariamente estruturar um negócio, um investimento muito grande é o caminho. Talvez com conteúdo, geração de conteúdo, conhecimento e os meios que levem ao consumidor, tem feito empresas expandirem aí. É lógico, isso faz com que ela venha para dentro, e esses dias discutia dentro de uma empresa a capacidade de gestão para sustentar esse novo modelo. Quando o empresário já se convenceu, ele foi lá fora, visitou, viu isso funcionando, ele vem para dentro e tem uma estrutura tradicional. Tem profissionais numa visão mais tradicional. Uma cultura para ajustar. Uma cultura ajustada, e que aí não é simplesmente eu vou contratar 10 pessoas, de sexta para segunda-feira vai acontecer. Não é assim, né? Então, eu vejo sim como uma oportunidade, né? E que certamente aí nós vamos estar discutindo aqui há 10 anos, poxa, mas mudou tudo de novo, né? Porque realmente é exponencial. Né? Kátia, com todas essas mudanças que nós estamos vendo, né, seja nas organizações, também nas pessoas, como é que tu vê hoje a questão do elemento competitivo da formação educacional, né? Porque hoje cada vez mais a educação é chave, né? Como é que tu vê essa questão para a ascensão, por exemplo, de um profissional? Acho que é um ponto, de fato, de diferenciação, né, para as pessoas. Um desafio de escolha, como eu costumo dizer. Hoje a gente tem uma pulverização de formações, né, de toda a ordem. No passado a gente não tinha isso, então se perdia na diversidade, mas a gente tinha algumas certezas de qualidade. Né? Então acho que um desafio primeiro é esse, assim, é o profissional entender que precisa se qualificar. E a gente tem visto que cada vez mais, essa fala anterior do Hélio, né, de um profissional que se torne mais generalista nos conhecimentos, sem perder o foco da área que ele atua, né? Isso é cada vez mais necessário, e para isso acontecer a gente tem que estar fazendo formações complementares. Então, eu sou formada em psicologia. Né? O desenvolvimento da minha carreira foi me levando a conhecer algumas áreas que eram mais próximas da psicologia. Em algum momento, quando eu entendi que gestão era a minha vocação e o que eu queria, eu fui fazer um MBA em gestão empresarial. Que no mundo de psicólogos não é algo muito normal no sentido de busca, né? São pequenas formações que se faz, mas não um MBA para isso.
Porque sem essas competências e conhecimentos eu não ia conseguir dar conta do que eu tenho de desafio dentro de uma empresa, né? E assim os profissionais têm se organizado ao longo do tempo. A gente está falando de níveis executivos, mas se a gente vai falando de um nível mais de operação, né, de entrega na ponta das empresas, isso também acontece no mesmo formato, né? As formações, os cursos rápidos, né? A questão digital também, de novo, falando. Hoje não basta eu botar num currículo que eu tenho pacote Office e que sei um pouco de Excel, né? Porque isso é esperado de todas as pessoas que vão trabalhar numa empresa, porque tem controles a fazer, tem comunicação dentro de um ambiente digital o tempo inteiro. Então a gente tem que estar sempre atrás do que mais, o que está sendo tendência, né? O que está mudando de fato a realidade das empresas. E o que a empresa busca para essa mudança é tudo aquilo que dê produtividade a ela. Né? Então o empresário, ele ama o que faz, ele adora, né? E tem uma vocação por aquele assunto, foi o que ele escolheu, mas ele olha a linha final, né? Eu estou ganhando dinheiro ou eu estou perdendo dinheiro? Eu ganho dinheiro com que perfil de pessoas, né? Com que perfil de pessoas eu vou conseguir adaptar esse negócio? E essas pessoas têm que estar felizes com o que estão fazendo. A incompetência técnica deixa as pessoas infelizes. A gente tenta, mas não consegue. E a uma medida que não se consegue, começa a frustração, né? De não entregar, de não ter resultado, de não poder ser promovido, de não ser visto como alguém que gera oportunidade para a sua carreira e para o negócio. Assim, a questão da educação eu acho fundamental, né? Parece assim que nós estamos nos dando conta, né? Não por ser professor, Não por ser professor, por favor. Mas políticos trazendo isso, profissionais, os pais, a gente tem referência de países da Ásia que realmente mudaram a sociedade, evoluíram, né? No caso da Coreia, né? E nós estamos falando muito, mas pouco fazendo em termos de realmente temos um plano de educação no nosso país. E a educação, assim, por exemplo, o inglês, né? Eu vou fazer inglês para trabalhar. Não, fazer inglês para acessar conhecimento, acessar conteúdo, mudar a nossa plataforma de leitura, né? Eu te confesso que eu tenho uma preocupação muito grande de que o Face seja a fonte de conhecimento. Daqui a pouco as pessoas estão rapidamente buscando ali, né, formatos já prontos, mas onde é que está aquele nosso lado mais curioso, né, da investigação? E quando eu falo isso, não nós, professores, cientistas dentro da universidade, a sociedade como todos, os nossos filhos, né? Então eu tenho uma preocupação muito grande assim, em relação ao que nós estamos construindo em termos de formação desta sociedade, onde a educação ela tem que ser algo que nos leve além do faça dessa forma. Vai atrás dos porquês, vamos entender por que nós chegamos até aqui, porque temos que avançar. As experiências, né? A gente tem visto muitas empresas já se dando conta, né, que além da formação, muitos negócios têm se transformado e tendem a assumir com o tempo por falta de pessoas com competências para levá-los à frente, né? E nesse sentido a gente tem no Rio Grande do Sul pelo menos 95% de empresas familiares. Né? E essas empresas familiares muitas vezes não têm sucessores. E essas empresas têm um conhecimento que nasceu do empirismo, né, do fundador. Então, são conhecimentos que, às vezes, trazer pessoas com essa vocação de estudar, de formar, de conhecer mais, de empreender junto com esse empresário, de criar uma condição de manter os negócios ativos é bem importante. E a gente vive um mundo também onde, possivelmente, alguns negócios vão sumir justamente pela questão digital. A gente não precisa viver tudo, a gente entra num site, a gente vive aquele ambiente como se a gente estivesse lá. Né? A gente viaja pelo mundo hoje pela internet, não precisa pegar um avião. Né? Por mais que não seja a mesma coisa que a gente pise naquela praia, a gente sabe que aquela praia existe. No passado, a gente não tinha essa capacidade de informação para nos tornar também com mais apetite de conhecer, de ir atrás, de viver, né? De estudar, enfim. Daí que tá aí, cara. Assim, os meios, eles avançaram. O nosso apetite, e aí vem a questão da educação dentro de casa e a educação, formação, né? Dessa estimule, busca da dúvida, a curiosidade, exatamente, né? Queremos então agradecer a participação da Kátia Ackermann, que é especialista em carreira, e também do professor Hélio Nascimento, consultor de carreiras, que nos trouxeram aqui luzes sobre o debate da empregabilidade, carreira, empreendedorismo, né, que são os grandes desafios agora do século XXI. O Domínio Público fica por aqui. Deixe as suas sugestões nas nossas redes sociais, propostas, ideias para os próximos programas. Até lá!